Você sabia que existe um órgão dentro do seu corpo que está disposto a lutar por você todos os dias? Sim, esse órgão é o fígado. Olá, gente, meu nome é Elaine Colini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fígado. No meu vídeo anterior eu falei por que eu parei de beber e depois que eu parei de beber que eu percebi que o órgão que eu mais atacava era o fígado, então eu separei algumas informações para dividir com vocês. Vamos lá? Bem, as principais funções dele. Ele filtra o sangue. O fígado age como um filtro natural. Ele recebe o sangue que vem do sistema digestivo e limpa toxinas. Substâncias prejudiciais como o álcool, medicamentos, agrotóxicos e poluentes. Produz bile. A bile é um líquido essencial que ajuda na digestão e na absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Ela é armazenada na vesícula biliar e liberada quando você come alimentos gordurosos. Metaboliza nutrientes. O fígado processa tudo que você come e transforma carboidratos em glicose, proteínas em aminoácidos essenciais e gorduras em ácidos graxos, que é o colesterol. Armazena vitaminas e minerais. O fígado guarda uma reserva de vitaminas A, D, E, K e B12. Minerais ferro e cobre, para ser usado quando o corpo precisar, Produz proteínas essenciais, incluindo albumina, que ajuda a manter os líquidos no sangue, fatores de coagulação para você parar de sangrar, enzimas que auxiliam várias funções metabólicas. Desintoxica o corpo, além de filtrar toxinas. O fígado transforma substâncias perigosas em compostos inofensivos que o corpo consegue eliminar pela urina ou pelas fezes. Regula o colesterol, ele produz o colesterol necessário e elimina o excesso através da bile. Regula hormônios, o fígado ajuda a quebrar e equilibrar hormônios em circulação, inclusive os sexuais, da tireoide e o cortisol. Resumindo, o fígado é uma fábrica, Ele é um filtro, é um depósito, uma usina de energia, um laboratório químico, um regulador hormonal, tudo ao mesmo tempo. Sintomas de problemas do fígado. Na fase inicial, esse aqui que é o maior problema, pode ser que você não sinta nada, Não tenha nenhum sintoma, é um perigo silencioso, mas quando aparecem os sinais mais comuns são cansaço excessivo, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras ou esbranquiçadas, dor ou desconforto do lado direito superior do abdômen, inchaço abdominal, náuseas e vômitos frequentes, coceira na pele, perda de apetite, inchaço nas pernas, hematomas, confusão mental ou dificuldade de concentração. Nos casos mais graves, você tem bastante dificuldade de concentração. E problemas no fígado? Causam problemas neurológicos? Sim, causa. Quando o fígado não consegue filtrar as toxinas, como amônia, elas vão se acumulando no sangue e chegam no cérebro. Isso pode causar falhas de memória, dificuldade de concentração, mudanças de comportamento, tremores, sonolência excessiva, confusão mental. Em casos mais graves, você chega até ao coma. E o que prejudica o fígado? O que prejudica o fígado é tudo que você coloca na boca, O álcool é o vilão número 1. Açúcar refinado e doces em excessos.
Carboidratos simples, refrigerantes e bebidas industrializadas, alimentos ultraprocessados como fast food, salgadinhos, embutidos, a lista é bem grande. Gordura trans e gordura saturada em excesso. Gordura trans a gente encontra bastante nos óleos refinados, canola, girassol, soja, é bom evitá-los, né? Farinhas refinadas. Quando eu falo farinha, não é só farinha de trigo, são todas as farinhas refinadas. Tem que maneirar o consumo. Frutose em excesso, xarope de milhos e sucos industrializados e sucos naturais também. E assim, ó, frutose, né, que é o xarope de milho, você encontra em quase todos os alimentos ultraprocessados. Leiam os ingredientes e você vai achar. Normalmente vai com outro nome, viu? Não vai xarope de milho, não vai frutose, tem os nomes que eles gostam de colocar para confundir você. Então é bom se informar, ler o rótulo de tudo que você está comprando e ter consciência do que você está colocando na sua boca. Medicamentos que sobrecarregam o fígado. Paracetamol. O excesso é muito, muito perigoso. Muito. E assim, é aquele remédio que você compra sem nenhuma, mas nenhuma prescrição. Você vai lá, pega na gôndola e toma como se fosse bala. Então, toma cuidado. Paracetamol é muito perigoso e as pessoas não têm noção disso. Antibióticos, antifúngicos, esteroides, anabolizantes, que é uma coisa que parece que tá na moda hoje em dia, né? Drogas ilícitas também. Medicamentos em geral, né? Tudo que tem a ver com drogas é problemático. Outros agentes tóxicos. Agrotóxicos, produtos de beleza tóxicos, parabenos, metais pesados, poluição. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre a beleza que custa caro. Eu vou deixar aqui o link, depois dá uma olhada, porque produtos de beleza parecem inofensivos, né? Parece que é uma coisa bacana para você se sentir bonita e tudo mais. Mas o preço que você paga, talvez você tenha que repensar. E os agrotóxicos, para mim, agrotóxico devia ser proibido. Antigamente não existia isso, agrotóxico. E a gente sabe que dá sim para produzir alimentos sem ter que usar esse monte de agrotóxico. Tem produto natural sim que você consegue. Tem formas mais eficientes, eficazes e melhores de produzir comida, que não é feito no mundo inteiro, né? As pessoas fazem monocultura, colocam bastante agrotóxico e quem paga a conta somos nós. Então, eu acho que cada vez mais a gente devia cobrar pelo menos uma alimentação pura, limpa, orgânica, que não nos fizessem mal, porque o mundo hoje em dia é só ataque, é ataque o tempo todo, então até a alimentação, a água é complicado, é bem complicado. E a poluição? O que seria o ideal? Você viver numa cidade do interior, com muitas árvores, com aquele ar puro, sabe? Você já foi para alguma cidade do interior que você respirou e você falou, nossa, eu quero morar aqui, porque parece que, sabe, você está experimentando o oxigênio mesmo. Mas você consegue fazer isso? Você consegue? Eu não consigo. Então, o ideal seria tentar diminuir, tentar não se expor tanto a lugares que eu vejo gente correndo do lado de avenida, respirando toda a poluição. Então, fazer isso num parque, não sei, tentar de alguma forma diminuir esse impacto que tem a poluição. E sobre os metais pesados, não utilizar coisas que você sabe que você vai ingerir metal pesado, que é o alumínio, né, panelinha de teflon, e consumir alimentos que ajudam o corpo a se desintoxicar desses metais pesados. Eu também fiz um vídeo a respeito disso,
Vou deixar aqui para vocês. E o tabaco. O tabaco não é só ruim para quem fuma, o tabaco também é ruim para quem fuma de tabela. E eu sei muito bem disso, que eu moro num país que parece que todo mundo fuma, menos eu. E às vezes é complicado você ir num lugar onde está todo mundo fumando. Eu acho que, como eu vim de São Paulo, que já tinha bastante regra para isso, e eu acho que elas foram super necessárias e, cara, ajudou muito. Isso devia ser implantado no mundo inteiro. Você quer fumar? Ok, beleza, mas vai ter que fumar desse jeito, nesse lugar e cada vez mais dificultar o acesso ao tabaco e as pessoas a fumarem, porque a gente sabe, né, que o tabaco é algo perigoso para você consumir, assim como o álcool, né? E assim, o que é a gordura no fígado? O que é a esteatose hepática? É o acúmulo de gordura nas células do fígado. Existem dois principais, que são a esteatose simples, gordura acumulada, mas sem inflamação significativa, e a esteatohepatite, gordura mais inflamação com risco de evoluir para cirrose e um câncer. E as causas mais comuns são a obesidade, alimentação ruim, sedentarismo, álcool, resistência à insulina e alguns medicamentos, porque as pessoas consomem medicamentos às vezes como se fosse uma balinha, um docinho. Qualquer dor de cabeça, aí toma um remédio para dor de cabeça, e tá com uma dor muscular, toma remédio para dor muscular, tá com qualquer coisa, cólica, toma remédio. Então, começar a ouvir o seu corpo. Às vezes, dor de cabeça é só desidratação, então beber água, bastante água, já vai ajudar bastante. Dores musculares, fazer alongamento ajuda bastante, exercício físico, e assim vai. Eu sou o tipo de pessoa que, para eu tomar um remédio, eu tenho que estar assim, passando muito, mas muito mal. Às vezes eu aguento o dia inteiro com dor, eu só vou tomar à noite para conseguir dormir bem. Mas eu evito, porque eu sei o problema que o medicamento traz, o remédio, né? Ele te ajuda de um lado, mas te prejudica do outro. E tem gente que é complicado. Você vê a pessoa tomando o remédio de manhã, de tarde e noite. E assim, já que está sendo uma coisa crônica, procura um profissional para ver qual que é o problema, para ver como é que você melhora isso. Não ficar se automedicando, porque isso é um veneno para o seu fígado. Principais doenças relacionadas ao fígado é hepatite A, B, C, D e E, cirrose hepática, esteatose hepática, fibrose hepática, insuficiência hepática e o câncer de fígado. Como cuidar bem do fígado e reverter os problemas? Alimentação limpa e natural, que a gente sabe que é difícil, é bem difícil, mas que essa alimentação seja a maior parte da sua alimentação. Perder peso, né, se necessário, que eu acredito que se você tá com gordura no fígado, você tem um pezinho extra aí. Atividade física regular, beber bastante água, reduzir ou eliminar o álcool, desintoxicação do fígado, orientação com a orientação de um profissional. Não tentem fazer sozinhos, sabe? É complicado, porque às vezes você pega alguma informação na internet e o que você faz? Você se acha no direito de fazer aqueles procedimentos e tudo mais sozinho, sozinha. E às vezes o impacto negativo é muito maior que o positivo. Dormir bem, gerenciar o estresse, que é outra coisa que... Como é que você gerencia o estresse? Difícil. O mundo que a gente vive hoje é estressante, é um mundo para ontem, é um mundo que a gente parece que tá correndo em círculos, é complicado. Mas assim, tenta fazer um hobby, tenta fazer alguma coisa que você gosta, tenta fazer com que o tempo que você passe fazendo esse hobby, ou até uma atividade física,
você consiga relaxar um pouco. Eu, no meu caso, eu amo plantas, adoro, tenho muitas, então quando eu vou cuidar das minhas plantas, eu foco só nelas e não penso mais em nenhuma outra coisa. Então isso é um tipo de meditação para mim, é um tipo que é algo que eu relaxo, é algo que eu fico bem, entendeu? Às vezes quando eu tô estressada eu vou cuidar das minhas plantas, que eu sei que depois eu vou ficar muito melhor. Evitar a automedicação, né? Já disse isso, vamos evitar a automedicação e um suporte com fitoterapia e suplementos, mas sempre com orientação de médicos, porque tanto a fitoterapia quanto a suplementação tem riscos e às vezes os riscos são grandes, então sempre com um profissional, não vão, sabe, meter o louco, vou lá, vou comprar aquelas ervinhas, vou comprar aquele suplemento que disseram que é bom. Não façam isso sem vocês terem informações corretas a respeito. Alimentos que ajudam, né, o fígado: vegetais verdes escuros e amargos, alcachofra, beterraba, limão, abacate. Perder peso e se exercitar ajuda? Esse é o tipo de pergunta que já tem a resposta. Claro que sim, né? É fundamental. Estudos mostram que perder de 5 a 10% do peso corporal já ajuda muito a reduzir a gordura do fígado e melhorar as enzimas hepáticas. Atividade física regular aumenta a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação e ajuda o fígado a limpar as toxinas. Como parar de beber, comer e utilizar coisas, né, medicamentos que prejudicam o seu fígado? Então tem umas estratégicas aqui práticas, que são às vezes difíceis, depende de cada um, mas tem pessoas que vão ter mais dificuldade de conseguir concretizar, mas você tem que tentar pelo menos, que é a educação alimentar. Não adianta você ficar fazendo um certo tipo de dieta específica, não adianta, porque você não consegue levar isso para frente. O que você tem que fazer é começar a diminuir os ultraprocessados, industrializados, o que tem muito açúcar. Você tem que começar a diminuir por alimentos mais naturais, mais saudáveis para você, alimento saudável para você. No meu outro vídeo eu disse que eu tava com uma sensibilidade à histamina, que até um tomate, que é um alimento super saudável, ele me faz mal. E até hoje eu sinto um pouco de desconforto, mas é porque eu abusei demais do meu fígado. Então veja os alimentos saudáveis que são bons para você. Cada corpo é único, e às vezes teu corpo tá passando por coisas que até o alimento saudável pode prejudicar. Então você tem que começar a se conscientizar do impacto desses ultraprocessados, quão ruim eles são, sabe? Não adianta nada você achar que tá comendo uma coisinha ou outra saudável e se entupir de ultraprocessado. O ultraprocessado nem comida é. Nem comida é. Então você devia eliminar da sua dieta. Planejar as suas refeições com antecedência. Quando você planeja as suas refeições com antecedência, você consegue ter refeições mais saudáveis, mais balanceadas também. Tem que tentar balancear, porque não adianta só comer salada, que não vai adiantar. Tem que fazer de uma forma que você consiga obter todos os nutrientes que seu corpo precisa. Então, planejar as refeições é uma coisa que te ajuda bastante. Ter sempre opções saudáveis em casa. Exclui o que não for saudável e deixa só o que for saudável, porque quando você tiver fome, você vai comer uma fruta, você vai comer, sei lá, uma castanha, uma amêndoa, você não vai comer coisas que te fazem mal. Um chocolatinho, que nem chocolate que tem só açúcar, entendeu? E quando for comprar esse tipo de alimento, né, de produto
que você gosta, que te sacia, tentar comprar o menos pior possível. Leia os ingredientes. Se tiver mais que 5, aí já é um pouco preocupante. Mas se tiver número, aí não compra. Se tiver número, não compra. Porque o dia que você descobrir o que são esses números, você nunca mais vai querer comer o que tem número. É surreal. Diminuir o consumo progressivamente dessas coisas que te fazem mal, porque se você for muito radical, talvez você não consiga sustentar esse radicalismo todo. A partir de hoje eu parei de beber, parei de comer ultraprocessado, eu parei de comer açúcar e aí eu parei de viver. E aí, na outra semana você tá lá comendo tudo de novo. Então, gradualmente vai substituindo, seu paladar vai mudando, você vai acabando, vai gostando mais de comer os alimentos mais saudáveis, frutas, legumes, entendeu? Então vai mudando, vai trocando uma coisa por outra que você consegue, porque se fizer radical, aí não dá muito certo. Procurar ajuda de médicos, nutricionistas ou terapeutas. Eu não sei se eu falei, mas eu me formei em terapia da nutrição. Eu resolvi fazer o curso, por quê? Porque eu queria cuidar da minha própria saúde e da minha família. Eu nunca pensei em atender ninguém, eu nunca pensei e até hoje também não penso em fazer isso. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a entender e comecei a ver, eu falei, nossa, seria legal se eu dividisse com mais pessoas, que é isso que eu estou fazendo. Mas o que eu faço aqui é uma gotinha pequenininha num oceano vasto que é a nutrição, entendeu? Então, busque sempre um profissional da área da saúde para te auxiliar em qualquer coisa. Se a informação que eu passo aqui para você é relevante, estude mais, procure mais, tenta debater com o seu médico. Tudo que você vê na internet, na verdade, é uma forma de você aprender para quando você for conversar com o seu médico, você ter um pouquinho de embasamento, para você entender um pouquinho do que está acontecendo. E aí, você chegar num acordo com o médico, entendeu? Por quê? Às vezes, a gente também não saber de nada, sem ser ignorante naquele assunto, também não é muito bom. E você sabendo um pouquinho, você pode debater e aí você até pode escolher o profissional. Muitas vezes, a gente tem que ir em vários profissionais para que você se identifique com o tratamento que ele quer passar para você e veja uma melhora, entendeu? Então, a informação ela é super necessária, ela é ótima, mas é para você, em conjunto com o profissional, fazer as coisas da forma certa. Você precisa fazer exames, você precisa fazer, ver o que tá te prejudicando, o que não está te prejudicando. Você não pode sair achando que pode fazer tudo que você quer, porque não pode, entendeu? Então absorva a informação, estude, procure um profissional que você consegue se alinhar com ele e fazer o tratamento da forma que o profissional vai te passar. O profissional capacitado, estudou muitos anos, ele vai poder te ajudar. Então não acha que você vai pegar uma informação da internet e você vai começar a fazer da forma que você viu que vai dar certo para você. Cada corpo é único, cada corpo é de um jeito. Então você tem que saber o que está acontecendo com o seu organismo e tem que ter a ajuda profissional. Então não vai aí achar que você pode pegar a informação e fazer o que você quer. Igual o que eu passo aqui é o que eu estou estudando, que é para você ter um pouquinho mais de conhecimento. Tem coisa que dá para fazer super tranquilo, mudar a alimentação de ultraprocessado para alimentação mais saudável, entendeu? Mas tem coisa que tem que procurar um profissional. Não pode fazer achando que tá fazendo certo, porque talvez você só se prejudique ainda mais. Trabalhar a relação emocional com a comida. Eu sei que muitas pessoas têm problema, têm uma relação emocional com a comida que é assim,
Tá triste, come. Tá sentindo vazio, come. Tá sentindo incompreendido, come. Então, procura ajuda de um profissional, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou enfim, procura uma ajuda profissional que talvez às vezes, com a ajuda profissional, juntamente, né, mudando sua alimentação, você consegue resultados. Eu sei que isso não é para todo mundo, porque ajuda profissional nessa área não é uma coisa muito acessível a todo mundo, mas se você não consegue, procura estar junto com pessoas que vão elevar sua autoestima, vão, sabe, estar junto com você, vão te incentivar. Então procura fazer isso. Substituir hábitos prazerosos, né, por hábitos saudáveis, como os esportes, como um hobby. Não sei, se você gosta de cantar, vai cantar. Se você gosta de tocar um instrumento, comece a tocar o instrumento. Se você gosta de plantas, vai cuidar de plantas. Enfim, faz alguma coisa todos os dias, um pouquinho do seu dia que você gosta, que você sabe que você vai, sabe, relaxar um pouquinho. E, gente, é isso que eu tenho por hoje. Eu falei um pouquinho só do que eu estudei. Eu venho estudando bastante a respeito do fígado, porque é o órgão que eu mais ataquei, eu acredito, é o que eu mais ataquei durante muito tempo, sem saber, porque eu não tinha informação, mas hoje eu estudo bastante, mas não só isso, a alimentação como um todo. Eu acho que tudo na sua vida, tudo é o que você ingere, o que o seu corpo absorve do que você ingere, tudo. Então, se você come muito de uma coisa, isso vai te prejudicar. Se você come pouco, vai te prejudicar. Tem, como a bebida alcoólica, não existe dose segura, vai te fazer mal de qualquer jeito, assim como o cigarro, entendeu? Então, tem que se informar, tem que ter um balanço a respeito disso. Se você não consegue parar de beber, começa aos poucos, diminuindo, não vá a lugares que te fazem querer beber, entendeu? Tenta diminuir de uma forma assim, gradativa, até o dia que você não vai beber mais, trabalha bem aqui, ó, a cabecinha. Começa toda vez que for beber, antes mesmo de beber, falar isso vai te fazer mal, porque vai te fazer mal. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai entender que aquilo te faz mal mesmo. E quando você para de beber, quando você fica uma semana sem beber, você se sente tão melhor, mas tão melhor, que você começa a repensar: pra que eu vou comer aquele ultraprocessado? Pra que eu vou beber aquela bebida alcoólica? Pra que eu vou ficar estressado com qualquer coisa? A vida hoje em dia é estressante. Então, começa a respirar, sabe? O que você não tem controle não dá pra controlar. E assim as coisas fluem, entendeu? E você achar que o teu organismo não absorve tudo isso é complicado, porque absorve sim. E um órgão só sendo afetado o tempo todo, ele começa a afetar todos os órgãos do seu corpo. Então, tenta melhorar a sua alimentação, tudo que você coloca na boca, tudo que você se nutre. Como eu disse, nutrição não é só alimento, sabe? Nutrição é o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, o que você sente. Então, começa a se nutrir de coisas que vão te fazer bem, não que vão te fazer mal. E comecem a cuidar e repensar mais a respeito do seu fígado, né? Então é isso que eu tenho por hoje. Bebam bastante água, ajudem seu fígado e seus rins. Incorporem mais coisas saudáveis na vida de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, um comentário e até semana que vem. Tchau!